Olá, muito bem. Vamos falar um pouco sobre essa ferramenta de desenvolvimento que é o Zodio. O Zodio é uma linguagem de programação, uma IDE, uma ferramenta de desenvolvimento que te permite construir aplicativos multiplataforma. Você pode desenvolver em Windows, em Linux ou em Mac e pode compilar os seus programas para qualquer uma dessas plataformas. Eu tenho aqui instalada a versão 2014 Release 2 do Zodio. Vamos então abrir para conhecer um pouquinho essa ferramenta. Duplo clique. É interessante que algumas pessoas pronunciam shoujo em português, porém o nome, né, correto é Zodio. Esse X aqui tem o som de Z. Então fica Zodio, versão 2014, inicializando. Aqui eu estou rodando o Zodio numa máquina com Windows 7 64 bits. É bom lembrar que a instalação dessa ferramenta é muito simples. É um setup normal, você baixa um arquivo de cento e poucos megas do site da Zodio, instala através de um setup tradicional, próximo, concluir. E agora que nós executamos a ferramenta, a primeira tela que nos é apresentada é a Project Chooser, que me permite escolher qual o tipo de projeto que eu quero construir. Então, eu tenho aqui um projeto desktop para rodar no desktop do meu usuário, não interessa qual sistema operacional desses três, Linux, Mac e Windows. Eu posso construir uma aplicação web, uma aplicação que vai ser executada então a partir de qualquer navegador. Interessante que a aplicação web me permite, por exemplo, rodar o Zodio dentro de um celular Android, de um iPhone, de um tablet Android, de um iPad, de um tablet Windows. Uma aplicação console que não tem interface gráfica. É interessante você criar uma aplicação console, por exemplo, para um serviço, para uma rotina que vai ser executada. Meus projetos recentes, eu tenho aqui alguns projetos, depois eu vou até comentar com vocês. Templates, que são modelos de aplicação, e vários exemplos. O Zodio é recheado com programas de exemplos que te ensinam como acessar um banco de dados, como manipular arquivos, como fazer uso do framework, trabalhar com multimídia e gráficos, alguns recursos específicos da linguagem, aplicações de exemplo, impressão, etc. Para a gente conhecer, vamos trabalhar com desktop. Eu clico em desktop, eu vou colocar o nome de uma aplicação, teste Zodio. Vou colocar o nome de uma aplicação, company name Baciotti, ele já cria aqui um identifier para essa aplicação, ok. Com a interface aberta, o que eu posso fazer agora? Primeiro, vamos analisar. Eu tenho aqui a barra de título, Zodio, teste Zodio. Eu tenho o menu com várias opções, File, Edit, View, Insert, Project, Window, Help. Eu tenho uma barra de ferramentas bem intuitiva, que eu tenho aqui inclusive o botão Run, de execução, botão Insert para me inserir módulos. Eu tenho aqui do lado direito Library e Inspector. Se eu clicar em Library, eu tenho todo esse conjunto de componentes visuais possíveis para mim poder inserir na minha aplicação. Se eu clicar em Inspector, ele vai me mostrar quais são as propriedades desse componente específico que está selecionado, que no caso é uma janela. Aqui do lado esquerdo eu tenho o conteúdo da minha aplicação, constantes, janela, barra de menus, e eu tenho algumas configurações para a compilação do código. Hide. Só lembrando que o Zodio permite que você edite à vontade, desenvolva à vontade o seu código, a sua aplicação, sem precisar de uma licença. Você precisa de uma licença apenas para poder compilar
o seu código para o Windows. Então, para aprendizado de programação, para teste, a ferramenta é gratuita. Eu, por exemplo, eu utilizo muito a linguagem Zodio para ensinar os meus alunos a programarem. Vamos fazer um teste. Eu venho aqui em Library, eu vou colocar um botão aqui. Então, isso aqui lembra bastante esse botão aqui. Eu vou colocar um caption, teste Zodio. Ok. Eu vou procurar um outro componente aqui do lado, que é o componente Label. Trago aqui. Se eu analisar o inspector, eu sei que esse label ele tem um nome, que é Label 1. Quando eu clico em teste, eu estou selecionado agora o botão, ele também tem um nome, Push Button 1. Vou fazer o programa clássico de programação, que é o famoso Olá Mundo. Vou dar um duplo clique no botão, ele vai me perguntar qual é o Event Handler que eu quero colocar nesse botão. Ou seja, o que eu quero que aconteça quando alguém clicar no botão. Esse é o Action. Ou quando o botão receber o foco, perder o foco. Eu tenho aqui um conjunto de eventos, que são acontecimentos com esse botão. Eu quero a Action, que é o botão ser clicado, que seria o evento mais comum, mais usual de um botão. Ok. Ele abriu agora a janelinha de código. Eu quero o seguinte, quando esse botão for clicado, eu quero que o label 1, interessante que ele já tem o autocomplete, por exemplo, ponto. Se eu apertar o Tab, ele lista todas as propriedades possíveis. Text, eu quero que o texto do label seja igual a Olá, Mundo. Perfeito. Executar. Ele vai compilar, vai preparar a minha aplicação. Pronto, está aqui a minha aplicação rodando. Prontinho, até com um menu com algumas opções padrão e o botão Teste Zodio. Vou clicar nesse botão, ele vai transformar isso aqui em Olá Mundo. Então, eu utilizei dois componentes em um terceiro componente, que é a window, que é a janela. Fechar. Posso agora salvar essa minha aplicação, save, com o nome de Teste Zodio. Salvar. Isto, window. Perfeito. Esse aqui foi apenas um exemplo para vocês conhecerem um pouco dessa linguagem de programação. A grande vantagem é que você, em uma fração do tempo que você configura o ambiente para desenvolver numa outra linguagem, você já pode desenvolver sua aplicação. Você simplesmente instala, abre, arrasta os componentes visualmente e executa. Lembrando que o Zodio é uma linguagem 100% orientada a objeto. Nós vamos ter mais alguns vídeos, vamos comentar um pouquinho mais do Zodio daqui para frente. Muito obrigado. Acesse www.zodio.com, faça o download, o site já está todo em português. Em breve, toda a documentação do Zodio também estará em português. É isso aí.